Graça e paz a todos, né? Que Deus nos conceda uma ótima escola dominical, estudando mais uma vez a tua palavra e aprendendo, né? A cada dia, cada manhã, nos domingos principalmente, na sua casa, aprender dele, né? Vamos estar orando para a gente começar a nossa escola dominical, que Deus esteja conosco. Bondoso Deus, amado Pai, obrigado, meu Deus, por mais este dia. Estamos aqui, Senhor, na tua casa, para aprender de Ti. Nos capacita, ó Pai, para aprender, ensinar a Tua palavra, Deus. Que o Senhor nos use, ó Pai, nos use como instrumento, Senhor, para levar o Teu Evangelho, ensinar na Tua graça, Senhor, na Tua misericórdia, perdoando nossos pecados, ó Pai, porque somos pecadores, ó Pai. Nada merecíamos, Senhor, a não ser a morte, Senhor, mas pela Tua graça, pela Tua benevolência, Tu nos restituiu através do Teu Filho Jesus. É que oramos e Te agradecemos, em nome dEle te pedimos. Amém. Irmão, vamos continuar então nossa série de estudos, né? Dos capítulos da Confissão de Fé de Westminster. E hoje vamos falar do capítulo 7, né? Capítulo 7, que vem falar do pacto de Deus com o homem, começando das Escrituras Sagradas, né? De Deus e da Santíssima Trindade, o segundo capítulo, dos eternos decretos de Deus, do capítulo 4 da criação, depois da providência, o 5, depois estudamos a queda do homem, do castigo do seu pecado, e agora do pacto de Deus com o homem, capítulo 7, né? Às vezes fica um pouco parecido, né, os temas, né, o sentido, mas há sim diferenças, né? Porque tudo Deus vai fazendo o seu propósito, né? Fazendo ali a sua tornando-se a providência, né? Porque quando o homem caiu, que nós vamos falar agora, Deus já sabia, já preparou tudo, né? Desde antes da fundação do mundo, já deixou tudo organizado, planejado. Então, do pacto de Deus com o homem, então o pacto vem dizer aliança, para a gente entender bem o assunto, né? Uma aliança que Deus fez com o homem, primeiro pacto. O segundo pacto, a gente vai estar estudando também hoje na lição, já foi ele com seu filho, né? Particularmente, já não envolveu o homem, mas foi para o homem, para salvar o homem, redimir esse homem caído desde lá do jardim, né? Então vamos estar falando a introdução aqui da lição que nós temos hoje. Diz assim: do pacto de Deus com o homem. Thomas Brooks diz: a aliança da graça é o título de propriedade do santo no céu. Toda aliança é um feixe de promessas. Sem as alianças, o relacionamento com Deus jamais seria possível. Deus se relaciona com o homem através de alianças. Por isso, precisamos conhecer bem o ensino bíblico sobre aliança. Charles Spurgeon diz: a doutrina do pacto da aliança está na raiz da verdadeira teologia. Estou convencido de que a maioria dos erros que os homens cometem sobre as doutrinas das Escrituras são baseados em erros fundamentais no que diz respeito aos pactos da lei e da graça. O pacto das obras, que é o primeiro pacto que a gente vai estar falando, né? Diz: faça isso e viva o homem. No entanto, o pacto da graça diz: faça isso, ó Cristo, e viverás o homem. Wayne Grudem define: uma aliança é um acordo imutável e divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. O conceito bíblico de aliança baseia-se na palavra berit, hebraico, né, quer dizer também o sentido básico, né, diabek, em grego, com o sentido básico de prender ou amarrar. Uma aliança amarrava as partes envolvidas em direitos e deveres, benefícios e punições. É o laço que une duas partes com deveres e privilégios. O casamento é uma aliança de amor entre o homem e a mulher, que tipifica a relação de amor entre Deus e seu povo. A aliança de Deus com os homens tem 4 objetivos: possibilitar um relacionamento exclusivo,
expressar a sua vontade e os seus planos, abençoar ou beneficiar as pessoas envolvidas e dar garantias ou segurança ao homem. William Plumer diz: o vínculo da aliança é capaz de suportar os fardos mais pesados do crente. Na Bíblia, identificamos as 7 alianças de Deus. Começou lá na aliança das obras com Adão, no Éden, né? Depois, a aliança da graça, que ele já preparou depois da queda do homem, revelada a Adão após o pecado original, com a promessa de um redentor. Depois, o terceiro, aliança com Noé, depois do dilúvio. Depois, o quarto, aliança com Abraão, né, que ele fez toda a sua geração, né? Ou seja, Deus ia acompanhar toda a geração, ele faria uma grande nação, grandes nações, né, da sua descendência. Depois, a quinta aliança com Moisés, no Monte Sinai, né, o povo se voltar para o Senhor, adorá-lo, né? Ou seja, seria o seu Deus eternamente, né? Ou seja, aquele povo se obedecesse, né? Conhecido também como antiga aliança, dele ali saíram gerações também de reis e tudo mais, né? Depois, aliança com Davi, também da mesma forma, da sua posteridade, né? Está ali governando também, reinando, né? Da sua descendência. E a 7ª aliança, que foi baseada em Jesus, chamada Nova Aliança, né? Chamada Nova Aliança em Jesus Cristo. Então hoje estudaremos, irmãos, a doutrina do pacto conforme resumida na confissão de fé. Então, quando a gente falou domingo passado sobre a queda do homem lá no Éden, né, do seu erro, da sua transgressão da lei, da ordem do Senhor, desobediência, e Deus já sabia, né? Então Deus deixou o decreto, né? Ou seja, através do decreto permissivo, ele sabia que o homem ia cair, mas deixou o livre-arbítrio. Naquele momento, eu vou usar até esse termo, antes do pecado, Deus utilizou então o livre, deixou ele com o livre-arbítrio, dele seguir, fazer o que ele, né? Seguir todas as coisas, fazer o que ele quisesse, claro, apenas uma coisinha que ele pediu, né? Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse seria a sua única ordem que ele pediu ao homem: não mexa. E a gente pode falar, anotei interessante que eu anotei aqui no assunto, falando sobre esse pacto, diz assim: o primeiro pacto que Deus estabeleceu, são 4 motivos que ele pediu. Havia um limite: não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Está lá em Gênesis 2:17. Depois, havia uma condição, eles poderiam comer de todas as outras. Terceiro, havia uma promessa: em obedecendo a Deus, continuariam na mais doce comunhão com Ele. E depois, havia uma ameaça: em desobedecendo, seriam banidos da presença de Deus, ou seja, a morte espiritual. Então o homem, ele recebeu, né, ele ficou sabendo o que Deus pediu, deu a ordem para ele, mas o homem, infelizmente, né, ele transgrediu, não obedeceu. E isso então foi uma quebra, uma separação. A maldição desceu sobre esse homem lá no Éden. Mas Deus, com sua providência, com a sua graça, aí se eu falo para os irmãos, se perguntarem o que é graça, é aquele favor não merecido. Nós não merecíamos, né? Ou seja, esta aliança, a nossa, como se diz, o nosso castigo era a morte eterna, né? A morte espiritual. Mas Deus, com sua benevolência, sua misericórdia, né, preparou então, ou seja, uma nova aliança, que a gente vai estar falando, né, em breve aqui, ou seja, uma nova aliança para redimir esse homem, que seria o segundo Adão em Cristo. Esse seria então um pacto da graça. Então nós temos 2 pactos para a gente falar hoje: o pacto das obras e o pacto da graça, né? O das obras feito lá no início, né, no jardim, quando o homem então estava livre para fazer o que bem queria. Deus deixou ele para gerenciar todo o jardim,
o homem racional, colocar o nome aos animais, como a gente já falou nos estudos passados, né? Ele colocou, Deus deu inteligência, muito inteligente esse homem, pediu para ele administrar, cuidar do jardim, né? Zelar, trabalhar, viver através do jardim. Deus providenciou tudo, mas o homem, quando ele pecou, ele errou, ele foi retirado do jardim, banido, porque ele já não servia mais para cuidar desse jardim. Ou seja, Deus já tomou outras providências, né, para redimir este homem. Irmãos, vamos abrir então nossas Bíblias, né, nosso texto, né, nós temos como referência, né, ao estudo, está no livro de Oséias, né? Vamos abrir lá então em Oséias capítulo 6, versículo 7. Oséias capítulo 6, versículo 7. Diz assim: mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram alevosamente contra mim. Ou seja, Adão e o povo depois de Israel deu as costas para o Senhor, né? Quando o povo pecou, né, que foi banido para a Babilônia, o povo foi fazendo outros ídolos, né? Que a Bíblia traz toda ali a sequência do povo judeu, ou seja, em altos e baixos, né? O povo buscando a Deus e ao mesmo tempo dando as costas para Deus, outras gerações. Então Deus tomou a providência, o povo entrou no castigo, sofreu, porque deu as costas para o Senhor, como foi Adão, o nosso primeiro pai, né? Então esse foi o nosso texto, que o profeta Oséias vem referir a Adão, ou seja, transgrediu, deu as costas para o Senhor. Irmãos, a gente for pensar, se a gente for assim, trazer assim, o que Deus, né, preparou, gente, foi só por amor mesmo, porque não mereceu. Desde a queda que o homem, né, quebrou, né, com o Senhor, transgredindo a lei, né, ou seja, não obedecendo ao Senhor, nós estaríamos hoje, praticamente nem estaríamos aqui mais, né? Estaríamos condenados todos à morte eterna e ao inferno. Então, ou seja, Deus restabeleceu esse pacto, né? Chamado Pacto da Graça. A gente começa então o primeiro capítulo da lição, que diz assim, lá na Confissão de Fé, quando os teólogos, né, os pastores, lá no século XVII, né, nos anos de 1643 a 1649, trouxe então o primeiro capítulo, dentro do primeiro subitem, dentro deste capítulo 7, né, do Pacto de Deus com o homem. Diz assim: tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que embora as criaturas racionais lhe deram obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele, como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido, significar por meio de um pacto. Ou seja, o que está dizendo aqui? Que a criatura, a distância, né, que causou desde a queda de Deus e o homem, uma distância que não mais tinha como, né, voltar atrás, porque o homem desobedeceu, comendo do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal, houve essa separação, né? Como eu já falei, Deus tirou eles do jardim, colocou eles em outros lugares para viver no seu trabalho, pelo pecado que eles cometeram, dos teus órgãos viverás, comerás, né, vai adquirir seu alimento, né? E a Eva, o que ela disse, né? E a dor dará a luz a filhos, né, aos seus filhos, e a serpente foi amaldiçoada, ou seja, pisada na cabeça, seria pisada, né? Como Cristo já pisou depois, né? Já no pacto da graça, né? Com a sua morte e ressurreição. Então, irmãos, vamos falar assim, então, o primeiro subitem deste capítulo. Continuando, a gente poderemos reafirmar também. O que a gente pode falar? Eu coloquei uma frase que eu achei interessante. Eles foram criados perfeitos, mas não com o atributo da impecabilidade. O que quer dizer isso, né? Ou seja, eles foram criados perfeitos. O primeiro homem, né? A mulher, né? Deus criou eles ali perfeitos, mas não tinha condições, ou seja, eles não tinham condições de não pecar. Tinha sim condições. Deus criou eles, como eu já falei,
né, do livre-arbítrio. Então eles caíram e pecaram. E no momento que deram as costas para Deus, caíram na tentação do pecado. Ou seja, então, essa impecabilidade não foi colocada ao homem. Deus não deixou. Ou seja, eles tinham condições de pecar, sim. E Deus já sabia que ia acontecer isso, né? Então, no primeiro subitem, vem dizer assim, a primeira pergunta, 1.1. O que significa a condescendência de Deus? Não sei se é algum irmão que está aí com a passagem. Salmo 113, 5 e 6. Quem há semelhante ao Senhor, nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra? Isso, né? Aí eu pergunto, o que significa condescendência? Irmãos, condescendência é a descida do nosso Senhor, né, à terra, para viver como homem, ou seja, Deus se fez homem, né, através de seu Filho, né, descendo à terra, ou seja, para acompanhar, para ensinar e trazer a verdade. Ou seja, também inclinar. Deus está a todo momento inclinando, né, bondosamente, contemplando o que se passa nos céus e na terra. Ou seja, então essa descida, esse olhar que Deus tem, esse cuidado, que significa condescendência. Ok? Aí vem a pergunta 1.2. Deus precisa do homem ou do serviço humano? Não sei se algum irmão está com passagem. Atos 17, 24 e 25. O que Deus fez no mundo e tudo o que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. Isso, então a resposta minha ficou igual ao que a irmã leu, né? Uma carta. Deus precisa do homem do serviço humano? Claro que não. Ele não é servido por mãos humanas, não habita em santuários que o homem faz. O Senhor mesmo concede a todos vida, fôlego e supre todas as nossas necessidades. É Ele que cuida de nós, né? Ou seja, nós não podemos fazer nada por Ele. A única coisa que nós devemos fazer, irmãos, é estar adorando, né, meditando na sua palavra, né, orando, estando em comunhão na sua casa. Esse é o único dever que Ele exige de nós, ou seja, expressarmos nossa fé através desses momentos, né, que a gente coloca na nossa vida. Mas Ele não precisa de nós para nada. Ele é autossuficiente, né, nosso Deus. A 1.3, pergunta, o que é um pacto? Pacto, irmãos, então, como vocês bem sabem, eu peguei lá no dicionário, que a gente está reforçando aqui, o dicionário diz assim: ajuste, contrato, convenção entre duas ou mais pessoas, ou seja, um contrato, um ajuste, mas, de acordo com a palavra do nosso Deus, o pacto é uma aliança, né, um acordo, né, divino, né, que o nosso Deus faz entre Ele e nós, ou seja, entre Deus e os homens, é uma aliança, isso é um pacto. No subitem 2, né, do capítulo 7, vem falar assim: o primeiro pacto feito com o homem era um pacto de obras. Nesse pacto foi a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, sobre a condição de perfeita obediência pessoal. Aí vem a pergunta 2.1. O que é pacto de obras? Se algum irmão está com uma passagem. Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dele comeres, certamente morrerás. Isso, então o pacto de obras foi aquilo feito lá no Éden, né, com o nosso primeiro pai Adão, né, a aliança de Deus com nossos primeiros pais, feitos lá no Éden. Então esse foi o primeiro pacto, o pacto das obras, né, a obras da criação, que Deus fez tudo, criou, formou e criou o homem para cuidar, ou seja, fazer ali os seus cuidados, né, o homem para cuidar, gerenciar, administrar, ser seu mordomo. A 2.2, quais as partes envolvidas no pacto? O que Deus prometeu e que condições Ele exigiu do homem? Qual punição anunciada? O irmão que está com essa passagem.
Isso, né? Então vamos lá. A pergunta diz assim, irmãos: quais as partes envolvidas no pacto? O homem, Adão. Então essa é a primeira resposta. Aí vem, o que Deus prometeu, que condição ele exigiu deste homem, ou seja, a vida prometida a Adão e nele a sua posteridade, né? E sobre a condição de perfeita obediência pessoal. Então, o que ele prometeu foi isso, né? Ou seja, ele a sua posteridade, né? O Adão ficar ali cuidando das coisas em obediência, né? E o outro que pediu a ordem: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso foi o que Deus exigiu dele, é a condição. Mas quando o homem caiu, qual foi a punição anunciada? Então já veio a morte, né? Ou seja, o primeiro termo que Deus usa ou seja, que você vai morrer. Então tu morrerás, tu e toda a tua descendência. Então a morte chegou na casa de Adão, né? Toda a sua descendência. Por quê? Por causa do pecado. Porque a única coisa que Deus pediu e o homem não ouviu, desobedecendo, né? Ou seja, então a morte chegaria à sua casa, e chegou, né? Que é o preço do pecado, né? É a morte. Irmãos, continuando, né? A 2.3, o homem Adão, em seu estado original, tinha o livre-arbítrio de obedecer ou não? Claro que sim, né? Então a palavra de Deus é bem clara. O homem estava no livre-arbítrio ali no Éden. Então esse termo eu estou usando porque antes do pecado, Deus deu essa condição para ele de livre, né? Ser livre, né? De tudo que ele pode fazer ali, ele poderia fazer. Mas uma coisa só que ele exigiu: o homem não obedeceu, ou seja, quebrou, né, a aliança, quebrou o pacto que foi envolver lá nessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, o tentador chegando e levando o homem a cair, né? Ou seja, porque já havia o mal, o tentador, o diabo já havia caído com o diabo e seus anjos, né? E veio e atentou contra a criatura, né? Que Deus havia criado. Porque o diabo, ele é o quê? O diabo quer fazer tudo ao contrário, quer conseguir fazer que as coisas de Deus não deem certo, né? Ou seja, ele é contra as coisas que Deus faz com perfeição, com toda eficácia, né? Com todo o amor. O diabo, ele é contra, ele quer destruir, acabar. Então ele veio para atrapalhar a criatura, né? E derrubar essa criatura que Deus havia feito, né? Ou seja, então, sim, Deus deixou livre o homem para viver no Éden, mesmo sabendo que ele ia cair, porque Deus já sabia, né? O decreto permissivo de Deus, ele sabia que o homem ia cair nos pecados, né? Nos pecados originais, mas ele deixou o homem livre a arbítrio. Irmão, se tiver alguma dúvida, alguma pergunta para fazer, né? Fique à vontade, a gente está falando aqui, né? Mas pode ficar à vontade. Então, irmãos, esse homem Adão, né? Todo o seu estado original foi decaído, né? Caído no pecado que trouxe a morte a ele e a toda a sua descendência. No subitem 3 deste capítulo, vem falar assim: o homem, tendo se tornado pela sua queda incapaz de vida por esse pacto, o Senhor dignou-se fazer um segundo pacto, geralmente chamado de o pacto da graça. Nesse pacto, ele livremente oferece aos pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles a fé nele para que sejam salvos, e prometendo dar a todos que estão ordenados para a vida o seu Santo Espírito para dispô-los e habilitá-los a crer. Então agora, irmãos, falando do pacto das obras, vamos falar agora do segundo pacto, né? Que Deus preparou para o pacto da graça. Interessante que esse pacto é um pacto particular entre Deus e seu Filho, né? Aí seu Filho desceu, então, na forma de homem, né, para trazer, redimir a humanidade, toda a raça humana, né? Redimir através da redenção, que ele já estava ali preparado para passar, né? Ok. Irmãos, falando desse pacto da graça, né, que é o pacto que nos deu esperança, que Deus preparou para nós, para ter a condição de vida eterna, né, vamos perguntar agora, na 3.1, o que é o pacto da graça, né? Então, o pacto da graça, essa aliança que Deus fez novamente com o homem, né, é oferecer a todos os pecadores a vida e a salvação por Jesus Cristo, exigindo deles somente a fé. O próprio Espírito da confissão de fé vem falar isso,
exige de nós apenas a fé nele, crer, para que sejamos salvos e dar o Santo Espírito. E ele vai nos dar o Santo Espírito, né, aos que são ordenados para a vida, ou seja, para nós os eleitos, né? Ele entrega o seu Santo Espírito, que foi a promessa que ele fez, né, na sua morte e ressurreição, quando ele subiu aos céus. Ele falou: vou mandar para vós o Consolador, para consolá-los, né? Que é o Espírito Santo, né? Que está entre nós e habita dentro de nós, né? Que nos dá esperança, porque Ele que nos dá essa esperança de crer, da nossa fé crescer dia a dia, né? No Senhor. Isso é que nos dá esperança. Irmãos, continuando, aí vem falar 3.2, a pergunta 3.2, seguindo a lição. O pacto da graça ou da redenção foi feito entre as três pessoas da Trindade? Foi feito entre as três pessoas da Trindade? Está perguntando. Ele era unilateral? Aí tem várias referências, não sei se algum irmão está com alguma passagem aí. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso, né? Então ele faz a pergunta: o pacto da graça, da redenção, foi feito entre as três pessoas da Trindade? Sim, Pai, Filho e Espírito Santo já estava nessa aliança. Eles são únicos, não tem como separá-los. Eles são únicos, distintos, né? Ou seja, eles não são separados, são únicos, unilateral, realmente, né? Pessoas da Trindade estavam envolvidas antes da criação do mundo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque o Espírito de Deus, fala até no início de Gênesis, né? O Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? E Jesus ali acompanhando o Pai em toda a formação do universo, né? Do mundo, do planeta, todas as criaturas estavam ali juntos, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Ou seja, cada um não são distintos, né? Cada um ali, ou seja, exercendo seu papel, mas sendo única pessoa, né? Um compromisso, né? Sim, um compromisso feito pela iniciativa de Deus com relação à sua criação. O ser humano é um receptor da aliança divina, ou seja, recebemos essa graça, né? Ou seja, se é unilateral, ou seja, né? Um compromisso feito pela iniciativa de Deus, né? Ou seja, não tem separação, ok? Então, a pessoa da Trindade, né, desde a criação do mundo, estão envolvidos. Algumas denominações até falam que são três deuses. A Bíblia não é muito limitada ao nosso pensamento humano, mas não explica como Jesus fez 100% homem, 100% Deus, e nem a Trindade. Como Deus é um só, é três e um. Mas é coisa que a nossa mente é limitada, não consegue entender. Não tem como separar, né, irmão? Mas é três e um. Porque se Jesus falou assim, mandaríamos o Consolador, porque parte de onde? Do Pai, dele mesmo, que é o Espírito Santo, né? Dele mesmo. Então, assim, não tem como falar que separar, cada um é distinto de si, não tem, né? Falar que são distintos. Não Inclusive são. os milagres que ele operou aqui não foi como Deus, foi como parte do Espírito Santo. Isso, é. Porque se hoje, até hoje, Já estava com 100% do homem habitado pelo Espírito Santo. E nisso causou os milagres. vamos pensar assim, por que as conversões, as pessoas, né, vêm para o Senhor? Por quê? É o Espírito Santo que faz o projeto final. Nós levamos o Evangelho, ensinamos, mas o trabalho é do Senhor, do Espírito Santo de Deus, que faz ali a obra, porque ninguém, eu levei o irmão até Cristo. Não, você não leva, Cristo buscou, ou seja, o Espírito Santo do Senhor trouxe ele. Nós somos só mensageiros de anunciar, nós não Ganhei fazemos tantas nada. almas esse ano para Jesus. Oi? As pessoas falam, ganhei tantas almas esse ano para Jesus. Não faz nada, é só mensageiro, porque a pessoa se exalta e é onde tem o erro. Se não é o Espírito Santo de Deus ali atuando, não há conversão, né? Não tem salvação. Continuando, irmãos, na 3.3. Qual o papel de Jesus Cristo, né, na aliança da graça ou redenção? Não sei se algum irmão está com a passagem dessa pergunta. O papel de Jesus Cristo na aliança, né,
da graça ou da redenção. Qual o papel do nosso Senhor Jesus Cristo? Não sei se alguém viu a passagem. Mas se algum irmão não tem, não ficou com essa passagem, eu vou falar aqui. Qual que é o papel do nosso Senhor? Né? Resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos, ou seja, porque antes dele, todos nós estávamos subjugados à lei, né? Aliás, lei gravada na pedra. Mas quando ele veio, ele, como se diz, ele não tirou a lei, mas ele veio para representar a lei, ou seja, diferentemente, porque ele já era ali o nosso Senhor, já era o sacrifício vivo, né? Ou seja, não precisaria mais de ovelhas, de boi, de carneiro, ficar ali fazendo aqueles rituais. Ele já era o nosso sacrifício vivo, e com a sua morte e ressurreição, nos adotou, crendo nele, nos adotou como filhos, né? Adoção de filhos. Então, resgatar os que estavam perdidos, né? Resgatar toda a humanidade que já estava caída pelo pecado, redimindo, trazendo de volta para o nosso Deus. Esse é o papel do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando. Vamos estar lendo agora a pergunta 3.4, eu vou deixar para os irmãos continuar em casa, né? Ele pergunta assim: confira na Bíblia as características da aliança da graça. Você vai falar das alianças, né? Características. Ela é trinitária, ela é eterna, ela é exclusiva, ela oferece bênçãos superiores. Aí tem as passagens. Eu vou deixar para os irmãos só fazer a pesquisa em casa. Vamos para o subitem 4, né, do capítulo 7. Diz assim, lá da Confissão de Fé, o subitem 4, do capítulo 7. Este pacto da graça é frequentemente apresentado nas Escrituras pelo nome de testamento, em referência à morte de Cristo, o testador, e a perdurável herança com tudo que lhe pertence, legada nesse pacto. Vamos falar desse pacto, né? Ou seja, o testamento que Deus deixou através do seu Filho. Vamos lá então, explicar melhor o que você quer dizer esse subido. A pergunta 4.1: explique o significado de um testamento e o seu conteúdo a partir de Hebreus 9, capítulo 9, versos 15 e 17. Não sei se alguém vai mostrar a passagem. E por isso ele é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto testador vivo? A gente, só jogando assim um conceito primeiramente, que a gente conhece aí fora, sobre o testamento, então a gente pensar que a pessoa que tem muitos bens, talvez ali quer deixar um testamento para alguém, né, como se diz ali, o direito de ele poder adquirir, né, os bens que ele tinha em vida, após a sua morte, vai deixar um documento, esse testamento, vai organizar em juízo, né, para que aquela pessoa que colocou como seu, né, que vai receber a sua herança, né, que vai ter o direito então de adquirir esses bens através desse testamento, né? Ou seja, então a pessoa faz em vida, aí após a sua morte ele recebe então todos os seus benefícios. Ok. Trazendo então agora a luz da palavra de Deus sobre esse testamento, né, para o nosso Senhor Jesus Cristo. O que Cristo fez? Então eu vou estar lendo aqui para a gente comentar. Cristo, nosso mediador da nova aliança, para que todos que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Ou seja, Cristo, o nosso testador, né, após sua morte, nos deu vida em abundância. Então, ou seja, o nosso Senhor Jesus Cristo veio como testador, né? Ou seja, após a sua morte, nós temos o direito de receber o quê? A herança da vida eterna. Que maior presente que nós cristãos queremos receber é saber que um dia estaremos na glória. Sabemos disso. Então a maior alegria do crente é poder gozar, né, da esperança da vida eterna. Pensar assim que tem um inferno,
E morte eterna, espiritual e tudo, física, né? Ou seja, morte do corpo, morte do espiritual, morte eterna, como já falamos das 3 mortes, é terrível. Agora pensa a alegria do crente em Cristo, que ele já deixou o testamento, né? Sendo o nosso testador, morrendo, dando a sua vida, ou seja, a esperança da vida eterna. Essa é a nossa herança, porque nada mais levaremos desse mundo, nem uma riqueza, tudo que a gente possui, tudo ficará aqui, mas saber que a nossa alma estará salva para todo sempre. Isso é a maior alegria. O inferno do salvo é aqui na terra, né? E o céu do ímpio é aqui. É o céu que eles vão ver, é esse aqui. E o nosso inferno que a gente vai ver, é esse aqui. Isso, né? Então, nós sabemos que nessa terra o mal está aqui. E como se diz, os ímpios não creem, porque aqueles que não creem no Senhor, como falou o irmão, né? Ou seja, para eles a glória está aqui. E nada desse mundo tem glória, porque tudo isso aqui é passageiro, né? Ou seja, isso aqui tudo ainda vai ser restaurado, porque o pecado está sobre essa terra. Então um dia Deus, na volta do seu Filho, restaurará tudo, mas sabendo que os eleitos dele estarão já gozando da vida eterna, né? Ou seja, vivendo ali a esperança, né? Ou seja, com ele para todo sempre, né? Essa é a nossa esperança, através do testamento que ele já deixou. Continuando, na subitem 5, diz assim, da confissão de fé, né, do capítulo 7. Este pacto no tempo da lei não foi administrado como no tempo do Evangelho. Sobre a lei foi administrado por promessas, profecias, sacrifícios pela circuncisão, pelo cordeiro pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo judeu, prefigurando tudo. Cristo, que havia de vir por aquele tempo, essas coisas, pela operação do Espírito Santo, foram suficientes e eficazes para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias, prometido por quem tinham plena remissão dos pecados e a vida eterna. Essa dispensação chama-se o Velho Testamento. Então vamos agora explicar sobre esse subitem 5, né? Então vamos lá agora para a pergunta 5.1, que vai ajudar a trazer melhor, clarear, né, sobre esse assunto. A aliança da graça foi administrada por Deus em 2 momentos: o Antigo Testamento, Velha Aliança, e o Novo Testamento, Nova Aliança. Como ela foi administrada sobre a lei, não sei se algum irmão está com algumas passagens aí, né? Eu estou. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com as letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitório, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Isso, então o que o irmão acabou de ler, falando lá da velha aliança que foi feita através da lei que Deus deixou, porque Deus colocou os mandamentos lá para o povo seguir naquele tempo, antes do Novo Testamento, né? Lá no tempo de Moisés, ou seja, a lei gravada em pedras, né, para o povo seguir. Aí tinha as profecias, tinha os sacrifícios, o cordeiro pascual, ou seja, o sacrifício dos cordeiros, das ovelhas, tudo isso foi feito em sacrifício, né? Ou seja, lá na velha aliança. Mas, ou seja, agora vamos pensar agora como é que ela foi administrada, né? Como ela foi administrada sobre a lei, ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte, mas o ministério do Espírito é muito mais glorioso, que nos traz a justificação, ou seja, tudo que eles fizeram no passado, lá que Arão era o sumo sacerdote, levava o pecado do povo, né, fazia a remissão do pecado do povo, muito mais Cristo é o nosso sumo sacerdote verdadeiro, único, que nos traz, né, remissão dos pecados, crendo nele, tendo fé, ou seja, nos justificando
né, para a salvação. Ou seja, Ele que nos justifica, né, que nos perdoa, confessando nossos pecados. O maior sacrifício foi o de Cristo do que aquele sobre a lei que havia no passado, nos tempos de Moisés e dos profetas. Então, o maior sacrifício foi do nosso Senhor, né? Diz que foi sobre a lei, mas Ele veio para cumprir o que estava escrito, né, sobre a lei. Ele não veio para abolir a lei, mas Ele veio cumprir o verdadeiro Cordeiro Pascual que foi entregue, como a gente até estudou aí uns 2 meses atrás, né, sobre a Páscoa, né? A irmã trouxe vários estudos, ou seja, o verdadeiro sacrifício, o grande sacrifício foi do Filho de Deus por nós, né, se entregando, nos justificando, né, nos aceitando, nos colocando como adoção de filhos. Irmãos, continuando, a pergunta 5.2: qual foi o propósito espiritual da lei ou da velha aliança? Não sei se algum irmão está com a passagem. Eu estou. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem conhecimento do pecado. Isso, né? Então, tudo que sobre a lei foi administrado lá na Velha Aliança, no Velho Testamento, por promessas, profecias, sacrifício, pela circuncisão, pelo Cordeiro Pascual e outros tipos de ordenanças dadas ao povo, prefigurava aonde? O nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante, irmãos, vamos lembrar daquela passagem, está lá no livro de Números, né? Quando o povo caído, Deus mandou Moisés levantar uma haste, né? Uma haste lá com a serpente, e tinha outra serpente picando o povo, né? O que Deus falou? Aquele que olhar para a serpente da haste que Moisés levantou, esse será, ou seja, né, redimido desse veneno dessa serpente, ou seja, do pecado. Então, quem olhasse para aquela haste que Moisés levantou, gente, vamos trazer hoje, irmãos, o que é que está trazendo então para nós hoje? A cruz de Cristo, né? Aquela serpente, aquela haste que Moisés levantou no deserto, já prefigurava nosso Senhor Jesus Cristo alguns, né, séculos depois, né? Ou seja, passado de um milênio depois, traria Jesus, ou seja, representando, ou seja, a aliança verdadeira, né? Então já representou desde a lei lá de Moisés, tudo já trazia até o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Todos os atos, tudo que era realizado, né? Todas as normas, tudo que eles realizavam, prefigurava aonde? Em nosso Senhor Jesus Cristo, né? Tudo administrando, trazendo para a obra do nosso Senhor, que ia prefigurar, né, nos seus dias que Ele veio sobre a terra. Irmãos, continuando, subitem 6, né, o último subitem desse capítulo, o que ele vem falar? Sobre o Evangelho, quando foi manifestado Cristo, as substâncias, as ordenanças pelas quais este pacto é dispensado, são a pregação da palavra e a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor. Por estas ordenanças, posto que poucas em número administradas, com maior simplicidade e menor glória externa, o pacto é manifestado com maior plenitude, evidência e eficácia espiritual a todas as nações, aos judeus, bem como aos gentios. É chamado Novo Testamento. Não há, pois, 2 pactos de graça, diferentes em substância, mas um e o mesmo sobre várias dispensações. Então não tem 2 pactos da graça. Mas vamos fazer um resumo aqui agora, com as perguntas, que a gente vai esclarecer, esse subitem 6, irmãos. Diz assim a pergunta, então, relacionada a subitem 6.1. Jesus Cristo é a base da nova aliança. Com esse pacto é dispensado sobre o Evangelho. Como esse pacto é dispensado sobre o Evangelho? Não sei se algum irmão está com a passagem. Como esse pacto é dispensado sobre o Evangelho? Colossenses capítulo 6, versículo Colossenses capítulo 2, versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Isso, né? Então, vamos fazer um resumo aqui agora, como a gente leu lá no subitem 6,
Irmãos, como é que hoje a gente lembra, ou seja, de tudo que Cristo nos fez, né, na igreja? Os sacramentos, nós temos o batismo, nós temos a Santa Ceia do Senhor, né, a pregação da palavra, que trazemos também, né, aqui na igreja, em casa, ou seja, estudando a palavra do Senhor, tudo isso, né, ou seja, nós temos hoje, né, de chegar a Cristo através, relembrar de tudo que Ele fez. Então, nos sacramentos, batismo, né, como havia lá na Velha Aliança, no Velho Testamento, ou seja, a circuncisão, hoje é o batismo, a ceia do Senhor, ou seja, o sacrifício, ou seja, o pão e o vinho, representando quem? O Cordeiro Pascual, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, então a pergunta, né? Jesus é a base da nova aliança. Como esse pacto dispensado sobre o Evangelho, então a manifestação do nosso Senhor no Evangelho, substâncias, ordenanças, pelas quais este pacto é dispensado sobre a pregação, a administração dos sacramentos do batismo da ceia do Senhor. Então, o que nos relembra, né, a dispensação do nosso Senhor em todo o Evangelho. Ok? Continuando, irmãos, a pergunta 6.2 de subir 6. Podemos afirmar que a aliança da graça é a mesma em ambas as dispensações? Ela prega um único evangelho que não pode ser anulado pelos judaizantes? E aí, irmãos? Não sei se algum irmão está com a passagem. Gênesis, capítulo 17, versículo 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações. Aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Isso, né? Então ele faz uma pergunta: podemos afirmar que a aliança da graça é a mesma em ambas as dispensações? Sim, claro que sim, né? Ela é única. E a pergunta aí, outra pergunta: ela prega um único evangelho que não pode ser anulado pelos judaizantes? É manifestada com maior plenitude, evidência, eficácia, né, espiritual a todas as nações, pois para os judeus, bem como aos gentios, chamado de um Novo Testamento, ou seja, todas as raças, todas as nações, todas as tribos, né? Ou seja, ela é pregada, ela é afirmada, essa nova aliança que Deus fez, né? Aquela passagem que Jesus fala lá em Atos capítulo 1:8, né? E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda Samaria, em toda a Judéia e até aos confins do mundo. Ou seja, não tem nenhuma nação que não possa chegar a Ele. Todas as nações têm que chegar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para nós, homens, né, ser mensageiros, levar o Evangelho a todas as nações. E os judeus conheceram então a verdadeira aliança, né, que é Ele, o Filho de Deus, o nosso Redentor, né, ou seja, que ele estava falando especificamente os judeus que não queriam aceitar que Jesus era o Filho de Deus, então a eles foi destinada também essa palavra. Eles também têm que voltar para o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, o nosso Redentor, que nos traz a esperança da vida eterna, né? Irmãos, então hoje falamos então desse pacto, né? Os dois pactos feitos lá no Éden, o pacto das obras, né? Com Adão que ainda era perfeito, né? Ou seja, sem pecado, foi feito imortal, mas após o seu pecado se tornou um homem mortal, ou seja, caído, maldito, né? Maldito é a terra, né? Ou seja, tudo, ou seja, que o homem fez, ou seja, que ele fez ali esse pecado, ou seja, a desobediência que ele fez no erro, Deus amaldiçoou, mas claro que através do seu Filho Jesus, Deus vai restaurar, né, toda a terra, né? Por quê? O mal adentrou, né, no homem, em toda a sua criação, mas Deus já preparou também, desde a fundação do mundo, né, essa redenção através do seu Filho. Então assim terminamos, irmão, mais um capítulo 7, mais um capítulo da confissão de fé, que é o capítulo 7, né? E a gente conhecendo, né, esses capítulos, né, sobre a nossa confissão de fé, que é um dos, né, nós temos como símbolos de fé na igreja, que devemos conhecer, né, nessa teologia reformada, que nos traz aí, através da luz da palavra de Deus, né, conhecer tudo o que Deus fez, né, desde a criação, preparar essa redenção. Então, que Deus assim nos abençoe, né, em mais um momento que passamos aqui a aprender juntamente com os irmãos sobre a palavra de Deus. Eu peço então à irmã Tatiana que traz uma oração para nós, terminando a escola dominical.
Obrigado, Senhor, por podermos estar, ó Deus, mais uma vez na tua casa, Pai. Te peço, Senhor, que o Senhor esteja, Deus, nos fortalecendo, ó Deus, na tua palavra, que possamos, ó Deus, estar caminhando, Senhor, nos teus caminhos, caminho reto, Senhor, que não nos viemos, ó Pai. Que possamos, ó Deus, colocar em ação, ó Deus, aquilo que o Senhor nos deixou, para que sejamos, ó Deus, servos fiéis. Obrigado, Senhor, que o Senhor esteja, Deus, abençoando o nosso dia, abençoando, ó Deus, a nossa caminhada. Em nome de Jesus, amém. Amém. E Deus assim nos abençoe. Um bom domingo a todos, né? Até logo mais à noite.